casa, né, onde morei por alguns anos. O pastor Enio foi meu companheiro de quarto, né, em algumas ocasiões. E é sempre bom trazer, né, a memória do nosso início. Foi aqui também que eu encontrei a minha esposa e estudamos, né, formamos juntos, e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Eu sou natural do Acre, talvez por isso que é o meu nome, né? Minha esposa fala, ou é normal os nomes acreanos, né, ou é fora do comum. Eu não sei porque meu pai colocou esse nome. As pessoas sempre erram quando vão fazer nota fiscal, né? O sai Crenilson, Clenilson, eu já deixei, né? Que o CPF seja certo, né? Mas aqui estamos. Continue lembrando do Ministério no Rio, né? Os pastores e igrejas. Ainda estamos num desafio de desenvolvimento, né, do campo. Então há uma necessidade de obreiros, há uma necessidade de reavivamento também entre as igrejas. Então coloque nas suas orações as nossas vidas, né? Principalmente a vida do pastor Mateus, né? Eu creio que vocês tenham acompanhado a situação que ele e a igreja têm enfrentado ali. Bem, nesse dia de conferência nós vamos passar por Filipenses. Eu escolhi 4 passagens que eu considero as principais de Filipenses para meditarmos. E antes de ir diretamente na primeira passagem, que é no primeiro capítulo, eu gostaria de fazer rapidamente um resumo histórico, né, da carta de Filipenses. Vocês já passaram por síntese, né, e sabem que Paulo é o autor, universalmente entre os escritores ele é aceito como o autor de Filipenses, tanto em questões, né, de evidências externas e internas. Então, internamente ele cita Timóteo, que é seu companheiro. A escrita é semelhante à do próprio Paulo, né? Ele fala o seu próprio nome no início e há alusões, né, da própria escrita do próprio apóstolo. Há um capítulo específico, 3, que tem uma espécie de autobiografia, e aí encaixa exatamente como sendo ele esse autor da carta. Externamente, os pais da igreja, Clemente de Roma, Policarpo e Irineu, também cita Paulo como o autor da carta. Marcião, que fez um cano, né, que foi rejeitado, ele citou também a carta de Filipenses como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Então, essa carta, possivelmente escrita entre o ano 60 a 62, ela compõe o grupo de cartas da prisão, né, juntamente com Colossenses, Efésios e Filemão. Roma é o local, e aí alguns recentemente têm colocado Cesareia, que foi um local onde Paulo também foi preso, mas na carta ele cita a guarda pretoriana, que é uma alusão ao palácio, né, de César, ou até mesmo os quartéis da guarda. E no final da carta, em 4:22, ele cita ou saúda, né, os da casa de César, possivelmente a igreja de Roma, que já existia ali, e pessoas ligadas, né, ou ao familiar ou ao próprio César, né, os trabalhadores militares, secretários de César. Rapidamente sobre a cidade. Antigamente ela era conhecida como Crenides, o nome sugestivo aí para sua filha, né? Crenides, que é as pequenas fontes, e ela recebeu o nome de Filipos depois que Alexandre, aliás, o Filipe, né, o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, ele vai em busca de ouro naquela região da Macedônia, e ali ele estabelece um local e, vamos assim dizer, dá o nome da cidade em que ele organiza. Mais à frente ocorre uma batalha que Otávio muda o nome, né? No ano 43 ele dá um nome agora latino de Júlia Augusta Filipenses, e ali ela tem
vamos assim dizer, uma posição militar elevada, e ela passa a ser uma colônia romana, né? Uma espécie de mini-Roma. Então, tudo que tinha na cidade de Roma, existia também em Filipenses. Os mesmos direitos que o cidadão romano tinha, os cidadãos de Filipos também teriam. E aí, o latim seria a língua oficial, né? Mas como vocês sabem, pelo menos os 3 primeiros séculos, a cultura e a língua grega, ela prevalece, né? Praticamente em toda a cidade. E em Atos 16, nós temos ali um relato de Paulo, onde mostra como a igreja surgiu. Então, essa é a primeira igreja em solo europeu. Naquele texto, né, de Atos 16, Paulo pega Timóteo, circuncida, né, e a circuncisão de Timóteo não é um batismo, né, é o rito mesmo judaico. Pega Timóteo, Silas e Lucas e começa então a segunda viagem missionária. Lídia se converte juntamente com a sua casa, e há 3 incidentes após a conversão de Lídia. Paulo faz uma exorção, né, de uma menina que era endemoniada, e aí ele é arrastado, né, levam a surra juntamente com Silas, são colocados na prisão. Na prisão eles oram a Deus e cantam louvores, ao invés de reclamar. Depois eles são de novo arrastados, né, para os magistrados, para saber o que seria da situação dele. O carcereiro é convertido juntamente com a sua casa. E tem uma citação interessante de Lucas no final do capítulo 16 de Atos, que diz que quando eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia e lá eles são confortados pelos irmãos. Então, eu acho isso um tanto importante, porque depois de grandes lutas, críticas pelos cidadãos de Filipos, eles recebem encorajamento daqueles irmãos, novos convertidos. E assim fica a dica para nós, né? A gente precisa sempre de encorajamento. Que você seja um canal de encorajamento na sua igreja local, onde você trabalha, com seus pastores. Críticos a gente vai ter em todo lugar. Nós somos, né, de carteirinha, e essa é uma lição importante a ler no registro de Lucas, o encorajamento que essa nova igreja dá para Paulo e os seus companheiros. O tema de Filipenses, eu concordo com Mark Lloyd Jones. Ele diz que o tema é triunfar sobre as circunstâncias e o viver feliz de forma harmoniosamente juntos. A gente vai tentar intercalar nas nossas exposições dentro desses 2 temas. Haley Broaddus chama de a carta que a alegria se torna a nota dominante. E Mark Lloyd Jones diz que é a carta mais lírica, mais alegre, escrita pelo apóstolo Paulo. Então, o que a gente vai tentar fazer nesses dias, se Deus permitir? No capítulo 1, a gente vai propor aqui uma reflexão de como a vida cristã deve ser vivida na perspectiva teológica, né, do apóstolo Paulo. No segundo dia, a gente vai no capítulo 3 e vamos avaliar a nossa vida à luz da justiça de Cristo, que é o chamado que Paulo faz, né, para considerarmos. No terceiro dia, o capítulo 4, onde nós somos exortados a trabalhar juntos em meio às dificuldades que surgirão entre nós, buscando Deus que está sempre perto como aquele que nos auxilia nas demandas, nas dificuldades que enfrentamos. E no último dia nós meditaremos no capítulo 2, eu acredito que é a parte mais teológica da carta, que nos leva a ter o mesmo sentimento de Cristo, né, de ser servo e manter a unidade e trabalho mútuo, refletindo a nossa confissão cristã. Então, vamos ler aqui o capítulo 1, os versos de 19 a 26. Diz o seguinte: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha
intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo por minha causa, pela presença de novo entre vós. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, pedimos a Tua direção, que Teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida, assim como tem trabalhado desde que começamos, que sejamos desafiados pela Tua Palavra. Abençoe, a Deus, os alunos, os professores, nos ajude a encarar as nossas vidas, a realidade de Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aqui nesse trecho que nós lemos em Filipenses, há um estágio, que nos ajuda a termos uma noção de como a nossa vida deve ser vivida nesse mundo. Então, Paulo, pelo menos por 19 vezes nesse capítulo, ele cita a locução em Cristo, ou com Cristo. E aí, uma dica, a nossa vida ela deve sempre estar em torno da pessoa de Jesus. E há duas atitudes, pelo menos que enxergamos aqui, de como a gente encara a nossa vida. A primeira é manifestando confiança em Deus, os versos 19 e 20. O apóstolo tem certeza de que ele seria libertado, tá? Vocês lembram que a condição dele era de prisioneiro, em Roma, distante de Filipos, com segurança máxima e talvez com dificuldades. Só que Paulo, ele encara a vida confiando em Deus. Na primeira parte de Filipenses, ele cita aqui sobre a sua situação de prisão. Então, havia uma contribuição para o avanço do Evangelho, aquela situação que ele encarava. E ele cita que tinha pessoas que pregavam Cristo de forma sincera, e tinha pessoas que pregavam Cristo por motivo errado. Então, assim, eles pregavam Cristo de maneira correta, mas para que Paulo ficasse preso. Porque se é Cristo e a ressurreição e o Evangelho, eles entendiam, então vamos pregar, para que ele fique mais tempo preso. E aí ele diz o que importa, Cristo está sendo pregado de todas as maneiras. Então o Evangelho está avançando. E então o Paulo, o apóstolo em prisões, ele diz que a sua libertação, ela vai acontecer. E essa libertação, ele mostra de maneira convicta, era que por meio da oração dos irmãos, por meio da comunhão do Espírito e ajuda do Espírito, ele seria libertado. E essa libertação se refere tanto a uma salvação final, ele estaria livre daquela prisão no seu corpo, ou uma libertação física. De alguma maneira, ele entende que poderia também sair daquela prisão. Então, assim, a garantia dele é confiar em Deus, que de todas as maneiras ele estaria livre. E o verso 20, ele fala da expectativa de que ele não seria decepcionado, mas que Cristo seria engrandecido. Eu quero que você perceba nessa situação de sofrimento, que Paulo, preso, ele entende que aquela prisão não o limita, mas
Cristo tem uma forma de ser engrandecido por meio daquela situação. E justamente essa é uma percepção correta da vida cristã, que nós devemos encarar as nossas dificuldades, né, os nossos problemas, as situações que ocorrem em nossos relacionamentos, ou com os nossos familiares, na nossa igreja local. É que nem sempre a nossa situação ela é a pior. Então, eu não sei você na situação do próprio apóstolo. Humanamente falando, eu me conhecendo, na primeira chibatada lá em Filipos, eu creio que eu teria voltado. Se eu estivesse na prisão, eu não sei se eu teria a primeira disposição de orar e cantar. Eu me conhecendo. E aí ele diz que apesar das crises, ele consegue estar mais próximo de Deus, né? Fazer, né, Cristo engrandecido por meio das prisões, né? Então, esse aqui é um ajuste, né, que em meio às lutas, nós temos algo a encarar, ou a fazer, de nos tornarmos homens e mulheres melhores. As prisões de Paulo nos ensinam isso, né, que em vez de pararmos, né, e olhar ali as circunstâncias, nós devemos engrandecer o nome de Deus. Nós devemos ser aperfeiçoados, né? Nós devemos estar num progresso de vida cristã em que Deus nos ajusta, né, como seus servos. Então, nesse sentido, Paulo diz que não era uma vergonha para ele. Ele tinha uma convicção de que Deus seria engrandecido pelo seu corpo, né? Quer seja ele fosse liberto pela alma ou pelo corpo, Deus seria engrandecido. Então aqui requer uma reflexão nossa, né, de que nas nossas lutas nós devemos encarar e ajustar aí a nossa compreensão da vida cristã, de que as dificuldades elas devem ser encaradas numa visão correta de que Deus quer nos preparar, Deus quer nos moldar ou quer melhorar o nosso relacionamento com Ele. Então é na dificuldade que muitas vezes nós buscamos Deus, nós permanecemos, né, nos achegamos perto de Deus. E aí, como o pastor Enio mencionou, quando chegar o momento de paz, né, o momento em que há bonança, a gente precisa ainda manter esse cuidado, né, esse relacionamento e buscar Deus. E o contrário também, né, muitas vezes as dificuldades elas podem nos afastar ou nos desanimar a não se aprofundar ou buscar Deus. Ou quando essas dificuldades elas permanecem, eu creio que você já teve, né, uma experiência de passar por provas intermináveis. Acontece um problema e aí surge já outro problema. Vem mais, né? E a sua saúde, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua igreja. E aí parece que nunca acaba. E você se sente, né, o ramo, né? Deus te deu uma batalha que você vai ter que enfrentar de forma corajosa. Então, nesse sentido, né, a gente precisa encarar essas provas como parte do plano de Deus em nos melhorar. E aí você percebe que na leitura que fizemos não há espaço para murmuração do apóstolo Paulo. Ele não se queixa das dificuldades, ele enfrenta essas situações, né, que é humilhante estar preso, é humilhante você estar limitado, mas ele tem uma visão que Deus controla todas as coisas, e ele passa a se alegrar em Deus, ele passa a achar motivos de se gloriar em Cristo, né, ao invés de se entristecer. Alguém diz que essa atitude de Paulo pode ser chamada de química divina. O que é essa química divina? Seria você agarrar as oportunidades, que sejam elas boas ou não, para você submeter a Deus, melhorar a sua condição espiritual, desenvolver a sua vida. Nessa parte, né, de química divina, nós estamos num processo
de aperfeiçoamento, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, assim, não há um espaço para reclamações. A gente precisa olhar Deus primeiro, né, e pedir como Ele quer nos usar diante daquela situação. Os meus filhos, quando eram menores, eles assistiam um programa infantil chamado Daniel Tigre. Essa foi o programa, né, que a minha esposa estava grávida e ela sempre ouvia, né, a musiquinha do Daniel Tigre por parte da nossa filha. Tem um episódio nesse desenho, né, o Daniel e seus vizinhos, que o autor, ele é um presbiteriano, ele sempre ensina as crianças a olhar tudo aquilo que der errado de uma forma boa. E aí é por meio de uma música, né? Se algo dá errado, dê uma virada e veja o lado bom. E aí tudo o que acontece, vão fazer um bolo, o bolo estraga. Se algo dá errado, dê uma virada e veja o lado bom. Isso aí já faz uns 8 anos, né? Está na minha mente. Se algo dá errado, dê uma virada e veja o lado bom. Eu falei, isso é Romanos 8:28. Você vê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as dificuldades devem nos aproximar de Deus, né? Devem nos fazer com que estejamos num estágio melhor, né? Então tudo coopera, tudo faz sentido para o crente. Então tudo tem uma forma de aprendermos sobre Deus. E aí Paulo menciona também que nós temos que glorificar o Senhor na morte e na vida, os versos 21 a 26. Essa é a segunda atitude, né, de glorificando ao Senhor na vida e na morte, como aí um aspecto de vivermos corretamente a vida cristã. Ele cita o versículo que nós conhecemos, né, de Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Então, nessa segunda atitude, Paulo nos leva a encarar tanto o nosso viver quanto a morte, tendo a perspectiva correta de Cristo na nossa vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que seria mais difícil para você? Viver para Cristo, né, ou morrer para Cristo? Se você parar para pensar, é uma pergunta um tanto filosófica. Porque você vai encarar a sua vida nos termos de como Deus nos leva, né, ou nos mostra como viver essa vida. E você também encara a morte nos termos que Deus nos faz, na sua revelação, sua palavra, a encarar a morte. Então, a vida, ela é importante. E aí você vai notar, pelo menos nos versos de 21 a 24, que o apóstolo ele faz uma espécie de paralelismo, né? Que é um recurso literário hebraico para fazer ênfase, né? Ele sempre vai jogar de lado vida, morte, partir ou estar com Cristo. A ideia é enfatizar, né? A ideia é nos colocar para pensar. E aí nós temos que nos perguntar o que é vida. Como é que a gente entende ou definiríamos, né, o conceito de vida nos termos teológicos. Então, a gente tem vários estilos, né, de vida. A gente nem precisa citar o mundo, mas nas nossas igrejas mesmo, né, como experiência cristã, a gente encara, né, no nosso dia a dia, muitas pessoas vivendo de várias maneiras, né? E aqui eu resumi rapidamente alguns conceitos filosóficos de vida. E aí você pode, refletindo na sua, como eu também reflito na minha. O conceito epicurista, ele é resumido pela frase: comamos, bebamos e nos alegramos. Tá? Os seguidores de Epicúrio entendiam que a felicidade e o prazer e a amizade era o que deveria sobressair na vida. O conceito histórico ou estoico seria dizer que
venha o que vier, você passa por essa situação. É um conceito mais racional. Então, o mundo pode estar em meio a lágrimas, em meio a desgraça. Você se sobrepõe sobre essas situações que o mundo e as desgraças ocorrem, né? Então, pode ter sofrimento, mas você está acima do sofrimento. E alguns até consideram que esse pode ser uma situação de Paulo, né? De viver mais nesse aspecto filosófico estoico, porque muitas vezes ele pede para que a gente, de fato, se sobreponha. Mas, indo à frente, tem um conceito cínico da vida que você resume numa frase ou numa pergunta, né? O que adianta isso? Nada. Seria na versão evangélica, né? Estudar para quê? Se Cristo vai voltar. Fazer para quê? Se eu vou morrer. Esse é um conceito cínico, em que você basicamente tem uma visão mística, né, da vida. Você vive esses males, mas tem uma esperança que um dia você vai sair da carne, né, ou desses males. Há também um conceito humanista que carrega o viver como a oportunidade de fazer o bem. Você vai sempre melhorar o mundo, você vai sempre elevar a sociedade, o Estado, e aí você vive sempre para uma melhoria externa, vamos assim dizer. E aí o conceito cristão, né, que podemos chamar, que está aí embutido na carta de Paulo aos Filipenses, que nós devemos enxergar a vida na perspectiva de Deus, ou numa perspectiva cristocêntrica, a partir de Cristo. E antes de passar nos pensamentos de Paulo, deixa eu adiantar aqui que todos nós corremos o risco de chegarmos no final da vida, vivemos a vida estando ativos nela, participando das atividades, né, de Deus e de Cristo, e chegarmos lá de mãos vazias. Isso pode ser decepcionante para muitos de nós, como já foi decepcionante para muitos servos do Senhor. Então, há a possibilidade de que nós enfrentemos, né, o final da nossa vida de mãos vazias, como o próprio apóstolo Paulo, sem amigos, sozinho. Então, nessa situação de não restar nada, a gente precisa ter Deus como centro da nossa vida, ter Deus como nós também encaramos o final, sem nada, né? A gente tem tudo, que é o próprio Deus, e isso precisa permanecer. Na declaração de Paulo, no verso 21, para mim, o viver é Cristo, essa é a marca que vai distinguir nós, crentes, do restante do mundo. Então, na declaração dele, nós encontramos aqui a definição de como nós vivemos essa vida, que é em termos na direção ou em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa vida é Cristo, o nosso morrer também deve ser encarado, né, como um ganho ou um lucro na perspectiva do próprio Cristo. E aí, no sentido, a gente precisa voltar para a palavra, né, para o maior mandamento que define aí a vida cristã, que é o amor. Então, no amor, a gente entende que nós vamos colocar o valor supremo em algo. Nós vamos encarar a nossa vida com um objetivo, ou vamos viver em prol de algo ou de alguém. Então o amor, de certa forma, vai nos ajudar a enxergar Cristo, e aí nós precisamos nos perguntar o que estamos amando, pelo que estamos vivendo, né? E qual é o nosso objetivo de vida aqui. Porque se respondermos de forma sincera, isso vai nos
levar a enxergar como é a nossa vida, ou o que é a vida, na nossa definição. Então, aquilo que mais interessa para você, aquilo que representa de valor máximo, que domina seus pensamentos, aquilo que você busca incessantemente, vai ser a sua definição de vida, aquilo que você devota ao seu amor. E aí pode ser Cristo, ou pode ser qualquer outra coisa. Sendo qualquer outra coisa, vai entrar naquelas categorias, né, filosóficas. E aí Paulo então nos leva a encarar a vida a partir de Cristo. Isso é importante porque faz toda a diferença de você ter uma semana de vida e ter 30 anos de vida. Porque se Paulo fosse executado no dia seguinte, era esse o resumo da sua vida: viver Cristo e morrer ganhando. Mas se eu tivesse que passar mais 30 anos em Roma, esse seria o seu lema. Para mim, eu viver é Cristo, o meu reganho, e eu continuo. E aí, essa perspectiva de Paulo deve ser também considerada para nós. Como você vive a vida sabendo que você tem 1 ano, 30 anos, é Cristo? São seus prazeres, a sua busca por algum sentido da vida? Paulo menciona que o viver é Cristo, e ele faz isso de uma forma intensa. E no mesmo aspecto, ele entende que a morte é lucro, né? A morte é ganho, justamente por essa perspectiva de viver que ele tinha num aspecto cristão, né? E aí ele menciona que pensar na morte em Cristo traz a ele uma certa paz, uma certa calma, né? Ele está seguro. Mas pensar na morte a parte de Cristo é ruim, é assustador. A gente não pensa, né, que vamos morrer amanhã. A gente pensa que vai viver. A gente pensa que ainda tem muita etapa, muita lenha para queimar. A gente não encara a morte como uma realidade nossa. Mas nós devemos encarar a morte tendo uma realidade de que Cristo também é glorificado. Então não é só uma questão de medo. Eu não sei se você tem medo da morte. Eu já falei assim para a Larissa, que se fosse para escolher, talvez domingo, né? Porque o meu sono é pesado, eu não sei o que vai acontecer, e aí chegar diante de Deus, né? Não morrer sofrendo, né? Mas eu deito, apago, né? Não sei o que sonho. Ela fala que às vezes eu converso e outro dia eu não sei o que aconteceu, né? Mas a questão é que o viver para Cristo, ele se torna uma questão mais desafiadora do que morrer, porque eu e você vamos morrer em algum momento, já estamos assegurados pelo Senhor. Só que o viver é uma questão ativa, nossa, é algo que você faz e que você encara. E nessa perspectiva cristã de Paulo, está numa prisão, e mais uma vez limitado, passando sofrimentos, ele encara esse viver como algo em que Cristo vai ser glorificado. E na sua vida também, na minha, nós devemos viver a vida cristã de tal modo que Deus em Cristo, ele vai ser a principal pessoa, ou a principal atração que fizermos. E aí se torna difícil esse viver porque você tem que deixar que Cristo sobressaia sobre o seu pensamento, sobre as suas decisões, suas atitudes, sobre a sua vida. E aí, na pergunta que eu fiz para vocês, o que seria mais difícil? Morrer, eu e você vamos morrer. Mas o viver é o desafiador, porque se é o aperfeiçoamento que Deus quer, você precisa então a todo momento, todos os dias, e aí não importa se é uma semana ou 30 anos, você ser mais parecido com o próprio Senhor. Ele fala no verso 22
em diante que ele não sabe exatamente o que escolher. Eu acho um tanto interessante, porque o próprio Paulo diz que sentia-se pressionado, né? Ele sabia que estar com Cristo era muito melhor, mas havia ainda algo necessário para ajudar aqueles irmãos. E no verso 25, ele cita o progresso, né, daqueles irmãos, alegria e fé. Então, ele permaneceria, era a confiança dele, de que ele ajudaria no desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. De certa forma, é a caminhada que precisamos, né? As virtudes do Espírito, o desenvolvimento da fé, uma vida de alegria. De certa forma, é glorificar a Deus com a igreja local. E aí, nessa expressão de Paulo, eu gostaria que você focasse de que a nossa experiência, né, como cristãos, nosso desenvolvimento de fé, vocês estudando, né, no seminário teológico, desenvolvendo a vida espiritual de vocês por meio da teologia, Cristo precisa ser o referencial de vocês, né? E o nosso também, né, como pastores, como aqueles que estão no ministério. Cristo precisa estar ativo, né? E viver Cristo, vamos assim dizer, não é algo que Deus faz por mim. É você estando ativo, buscando as virtudes espirituais, buscando desenvolvimento em Deus, e aí você faz a vida ter um sentido, né, em que o seu testemunho, as suas prioridades e o próprio Cristo sendo aquele que é central no seu amadurecimento ou no seu desenvolvimento espiritual. Então, isso é importante para nós, porque na vida cristã, como ela é bem dita, né, o próprio Cristo é quem tem que sobressair nos nossos ministérios, na nossa vida. Então, o lema de João Batista, né, que ele cresça e eu diminua, concorda aqui com o apóstolo Paulo. Então você encara a vida com Cristo sendo alguém maior. Cristo nas suas decisões, Cristo no seu pensar, no seu falar, no seu sentir, Cristo na sua teologia, Cristo na sua prática. Isso é importante para nós porque nós estamos vivendo já em um período no Brasil que muitos crentes eles têm vivido a vida do seu próprio jeito, nos seus próprios termos. E esse pensamento ele é muito à parte, né? É muito diferente do que o Novo Testamento nos ensina a viver como igreja e a viver em comunhão, né, com Deus e com os irmãos. Então assim, eles encaram a vida sem um compromisso, porque elas têm o seu próprio tempo, elas tomam as suas próprias decisões, e Deus é uma espécie de carimbador, né? Elas tomam as decisões e Deus só vai lá e aprovar. Só que Deus sempre reprova, né? Não é assim. E aí, nessa tragédia, a gente precisa ser exemplo para encarar a vida cristã em termos de uma cosmovisão cristã, ou de uma vida em que Jesus é 100%. Jesus é a devoção do nosso amor. Jesus é o objeto do nosso louvor. Jesus é quem prevalece e é engrandecido em nosso ministério. Então, em Cristo, nós temos o sentido da vida, e se morrermos, é sempre ganho. Nós nunca perdemos em Cristo. Em Cristo já temos a garantia das promessas, né, eternas, da salvação em que ela nunca acaba, ela nunca finda, e somos assegurados pelo próprio Senhor. Então nós sempre teremos lucro, né? Sempre teremos ganho se morrermos. Mas a vida ela deve ser encarada no sentido em como é que eu vivo ela, como é que eu faço
como eu devo fazer com que Cristo ele seja mais, vamos assim dizer, sobressaído, né? Ele sobressai em meu viver. E aí, a sua prioridade, a sua vida, o seu amor, ela deve ser definido como Cristo vivendo unicamente na sua vida. Para concluirmos aqui, nesse trecho que nós encaramos, o apóstolo nos leva a viver as tensões das dificuldades, os problemas que encaramos, ou vidas tranquilas, encarar vida e morte, tendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso referencial. Tá? Então nós encaramos a vida agora e uma vida futura, tendo Cristo como aquele que nos sustenta, aquele que deve ser engrandecido. Eu queria encerrar aqui citando umas palavras de um pastor congregacional, o Josemar Bessa, que define aqui as palavras de Paulo. Ele diz o seguinte: se a morte me encontrar, vai me encontrar em Cristo. Se a justiça me encontrar, vai me encontrar com Cristo. Se o julgamento me encontrar, vai me encontrar com Cristo. Em Cristo, a morte não tem mais seu aguilhão. Em Cristo, o túmulo não tem terrores. Em Cristo, a lei não tem reivindicações sobre você. Em Cristo, não há ameaças na palavra de Deus contra você. Em Cristo é o resumo. Então, que a sua e a minha vida seja Cristo. E viver é Cristo, no morrer é Deus. Deus abençoe vocês.